Muito bom dia a todos, saudações, espero que todos estejam serenos, cheios de energias positivas, com propósitos mais elevados. Nós vamos aguardar apenas um minutinho ou dois e vamos dar início, tá bom? Ao nosso Evangelho. Peço que todos vocês busquem o capítulo 16, item número 14. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 14, desprendimento dos bens terrenos. Espero que todos estejam bem, que essa semana tenha trazido uma perspectiva de olhar para si, de buscas, de entendimento. Estejamos nessa caminhada, né? Sempre de retorno adentro de nós, de conexão com esse Deus vivo. Bem, vamos lá. Hoje falaremos sobre o desprendimento dos bens terrenos. Está lá no capítulo 16, item 14. Vamos esperar até 9h10. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Márcia. Enquanto isso, eu peço que vocês entrem em conexão com vocês, se permitam acessar essa consciência maior que existe dentro de cada um. E vamos fechando os olhos. Bom dia, Marcelo. Vamos fechando os olhos, vamos serenando a mente. Vamos permitindo que essas energias amorosas cheguem até nós. Vamos nos permitindo ampliar nossa conexão com Deus vivo. Vamos entrar em sintonia. Vamos nos colocar na posição de acesso a essas consciências mais elevadas. E nesse sentimento mais profundo, mais simples, humilde e verdadeiro, conosco mesmo, vamos inspirar profundo e solta devagar. Amado Mestre, estamos mais uma manhã contigo, de braços dados, de corações conectados, de mentes interligadas. Eis-me aqui estamos, para juntos trilharmos essa caminhada rumo ao despertar, rumo ao melhoramento do nosso planeta, sempre com a intenção da caridade no coração, acessando o bem comum, o bem coletivo, em prol de toda a nossa comunidade, de todos os seres. Sejamos como tu, um farol, uma estrela a brilhar. E por onde passarmos, aonde estivermos, sejamos um representante dessa fé, desse amor, dessa caridade. Temos voz a pulsar, a brilhar dentro de cada célula nossa. Se assim o é, que possamos a cada dia carregar a tua presença como representantes da tua fé. Sejamos luzes, sejamos sempre um pouco mais do que podemos ontem. Sejamos o que o Mestre nos coloca. Sejamos simples e humildes, para que consigamos acessar o nosso coração primeiramente, e assim despertar
para essa proposta mais elevada de acolhimento, de auxílio, de alívio de todas as dores, de todos os confins do mundo. Sejamos então um pouco mais, que assim seja. Vamos então começar nessa energia mais harmoniosa. Vamos lá, capítulo 16, item 14. O capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item, pessoal, é o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Nós vamos até mais ou menos metade dele, tá bom? Porque amanhã a Aline continua e eu peço que vocês deem uma olhada lá, porque fala da continuação e é importante a gente manter esse elo, né, de pensamento, de proposta conosco mesmo, esse aprendizado de renovação, né, interior. Então, a Aline vai dar uma continuação amanhã, tá bom? Vamos lá? Capítulo 16, item 14. Desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo, para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou fortuna, experimente uma satisfação de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há então um distanciamento. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhaste pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer. É que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la. E lhe ficareis agradecido. Pois bem,
Eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou, excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, de que um dia virá em que deveis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Então, repetindo, haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que deveis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestido do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Isso é bem importante. Esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositário infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sob o qual vos escondieis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que, nesse momento, reveste-se para vós com a toga de juiz. É então que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência, o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possíveis e evitar-lhe cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso, mas está aí sempre o único móvel que o guia? Não é frequentemente um compromisso com sua consciência para justificar a seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Usando os filhos, né? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer, então, dos seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós. Em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensina a sê-lo para convosco mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós os ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece
melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça caridade segundo seus meios e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, seu esforço, né, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado que os outros, porque ele sabe mais, né, como é o sofrimento de conquistar isso tudo. Porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna, é o orgulho. Não é raro ver-se esse felizardo atordoar o infeliz que implora a sua assistência com um relato de seus trabalhos e de suas habilidades em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer, faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna, só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho lhe coloca uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus poderá derrubá-lo com uma só palavra. Nós vamos encerrar aqui a leitura, o restante a linha continua, que ficou a parte 1 para mim e a parte 2 para ela, tá certo? E aqui vamos pontuar. Muito puxão de orelha, né? Essa passagem. Realmente, essa é a proposta, né? Trazer clareza, trazer lucidez, trazer um despertar, né? Porque senão, qual será o mérito, a conquista nisso, né? Se nós não saímos desse ponto de conforto, né? É um chamado para todos nós. E é interessante que nesse capítulo mesmo, né? Tem aqui, deixa eu ver qual é, tem aqui a parábola dos talentos, né? Que já foi falado em dias atrás, que é exatamente esse chamado, né? Que o Senhor sai e deixa moedas com cada um dos seus servos de acordo com suas possibilidades. Ele, quando retorna, ele busca, né? Esse restabelecer como foi que foi feito esse ganho e tal em cima desse valor deixado, né? Então, um deles não desenvolve isso, porque foi colocado uma bênção em suas mãos e ele não desenvolve, ele enterra com medo da rudez do Senhor, né? Ao retornar, ele ter perdido aquela moeda. Então, assim, nós não podemos de forma nenhuma deixar de desenvolver, nós não podemos oprimir esse maior tesouro que existe dentro de nós, que é o amor ao próximo, né? Através dos atos, das ações, através de um olhar, né? E não é só essa parábola, né, dos talentos. Tem outras duas parábolas também que eu acho muito bacana, principalmente a parábola da semente, né? Que a semente cai em vários tipos de solos, né? E nesses solos ele dá frutos, né? Outros são sufocados pelos espinhos, outro solo é muito raso, outros pássaros vêm e consomem as sementes. Então, assim, em que terreno nós estamos plantando essa nossa busca por ser um representante do Cristo, né? Realmente nós queremos isso? Realmente é essa a proposta? Ou apenas nós usamos uma veste, né? E nos afastamos, como foi dito aqui, né? Muitas vezes nós usamos a prodigalidade. Ah, eu sou caridoso, eu sou pródigo, né? Eu uso a prodigalidade. Quantas vezes a gente se depara com aquele ser em sofrimento nos sinais, né? Nos ambientes,
E muitas vezes a gente dá aquela esmola com o intento de nos sentir bem conosco mesmo, ou de tirar aquele sofredor ali daquela posição que nos inquieta realmente, né? Ele está ali numa posição de desconforto e aquilo gera um desconforto a nós. A gente realmente aquilo gera um sofrimento ou uma instabilidade dentro de nós. E é bom que ocorra isso realmente, porque significa que se incomodou, mexeu, né, com o meu senso de compaixão. Mas muitas vezes a gente dá o dinheiro também para que ele se afaste, né? Então cada um tem uma sensação e está tudo certo. Isso traz aprendizado, né? Não vamos apontar o dedo. Da mesma forma temos a parábola da figueira, né? Que fala com relação a essa questão dos frutos, né? Jesus passa com seus apóstolos e sente fome, né? E a figueira não tem um fruto sequer ali para alimentá-los, né? E ele amaldiçoa a figueira, né? Quando eles retornam pela mesma passagem, acho que é na estrada de Betânia, quando eles retornam, a figueira está seca. E ele, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Aí ele fala, se não é para dar bons frutos, que ela não exista, né? Não, ela não tem função, então. Então, assim, essa é a proposta. Nós estamos aqui. Esse mundo não é um mundo para diversões. Não é um mundo para busca de satisfações. É um mundo de trabalho. Porque assim não seria um mundo de provas e expiações, né? Seria um mundo feliz em que nós estaríamos com outras propostas, trabalhando mais, eu digo, mas com outras propostas. Aqui realmente poderíamos dizer que é mais desafiador, realmente, mas não é errado, lógico, nós sentimos certas satisfações, certos prazeres, certas alegrias, né? Estamos aqui, precisamos disso, somos seres sociais, mas temos que olhar também para a grande família planetária, para os nossos irmãos, né? Porque a maior bênção, pessoal, é se encontrar no outro, é reconhecer a si no outro. Eu falo muito isso nos meus cursos, né? Reconhecer a si no outro é o grande presente. Porque eu só posso falar daquilo que eu conheço, eu só posso falar daquilo que eu vejo. Então, muitas vezes eu falo, eu te amo, nos olhos daquele ser. Eu estou falando para mim mesmo isso. Porque eu reconheço o meu amor naquele ser amado, né? Então isso é a beleza dessa construção. Então, tem uma passagem em Lucas que ele fala assim, o Cristo chama os 12, né? Os 12 apóstolos, e diz para eles assim, que eles se preparem para sair, né, na divulgação do Evangelho, e que eles teriam, a partir daquele instante, a autoridade, acho que está no capítulo 9 de Lucas, não lembro agora, que eles teriam, a partir desse instante, a autoridade de expulsar os demônios e realizar curas, né? Aí ele fala assim, aonde fores, né, nas casas que entrares, deixais a palavra também, né? Não apenas realiza o expulsar demônios, o curar, deixa a palavra também. Olha só. E aí, somando-se a isso, ele fala mais à frente, se despoja de tudo para ir nessa missão. Fala aos 12, né? Deixa todo o seu alforje, deixa alimento, deixa até mesmo uma segunda roupa. Vai com o que tem e leva o que tem. Então, olha só, que orientação. No primeiro instante ele fala, vai, cura, retira os demônios, mas deixa a palavra. Olha só, desprendimento dos bens terrenos. O Emmanuel, ele fala para nós isso em uma das reuniões mediúnicas que ele tem com Chico. Ele fala assim, o seu Chico Xavier se ocupa nesse grupo mediúnico de materialização dessas práticas de fenômenos físicos. Entretanto,
o seu Chico Xavier tem um outro compromisso, que é com a palavra. E aí ele diz: os fenômenos, o alimento material pode matar a fome naquele instante, mas o que fica é o alimento espiritual, o conforto, a palavra. Olha o que o Cristo fala em Lucas: vá, faça seus atos, faça seu dar esmola, faça sua caridade material, mas deixe a palavra, porque a palavra fica, né? Então, o olhar, o sorrir, a escuta, tudo isso fica, isso conforta e mata a fome por longos e longos dias, tá? Longos períodos, porque traz consolação. E tudo que nós buscamos é um consolador, né? Isso é verdade. E aí ele fala mais à frente, né? Deixa tudo, vai com o que tem. O coração simples, o coração humilde, é o coração que tem mais a dar. Nós não precisamos de nos despojar, não precisamos de roupas, de posturas, de estética, de grandes somas de bens. Nós não precisamos de palavras tão belas, de, sabe, grande conhecimento para fazer essa caridade. Deixa tudo e vai fazer o que eu determino. Tirai os espíritos malfazejos e curai, porque tens essa possibilidade. E a cura, pessoal, é a cura de nós mesmos, começando por nós. Quando ele fala isso, deixai tudo, ele diz: você quer? Então cura-te primeiro. E essa cura é exatamente o abandono dos bens terrenos, né? Porque as riquezas dos céus são muito maiores, não é mesmo? Então, assim, eu acho muito legal isso, né? E aí, em Lucas ainda, ele fala assim, que ele tá ali caminhando, né, o Cristo, e chega um seguidor, ou alguém que se afeiçoa, né, aos seus ensinamentos e diz assim: irei segui-lo. Aí ele olha para aquele ser e diz: as raposas têm seus covis, os pássaros dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra sequer para recostar a cabeça. Olha só. E aí aparece um outro homem na estrada, que ali está, e o Cristo olha para ele e diz: segui-me. Aí ele diz: sim, o farei, mas primeiro, mestre, deixa que eu vá enterrar meu pai, que há falecido hoje. E o Cristo diz: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Olha só, pessoal. Porque assim, na tradição judaica, lá eles são bem mais rígidos quanto a isso, né? Quando o ser familiar falece, eles enterram no mesmo dia, né? Tem toda essa cerimônia, é uma coisa muito, muito... Assim, se no Ocidente tem isso, essa seriedade, lá é uma coisa que, sabe, deixar de fazer isso é uma agressão, né? Então, deixar de estar ali, né, a presença, né, é uma agressão a toda a comunidade familiar. E o Cristo fala, né, a partir disso: deixai os mortos enterrarem seus mortos, segui-me. Novamente ele fala: segui-me, a partir de agora pregareis o Evangelho, né? Então olha só o que ele fala. Estais muito preso ao mundo da matéria. Busca a consistência desse alimento espiritual. É aqui que deveis estar. Teu pai já seguiu o caminho dele. Fez o que pôde, o que conseguiu até aquele instante. Agora, continua a caminhada dele. Deixa
Deixa um pouco também, como ele que ele deixou para ti, deixa um pouco dessa palavra a muitos outros filhos que encontrarão que tu encontrarás pelo caminho, né? Então, olha só, é aquela coisa, nós devemos ter sempre, lógico, honrar pai e mãe, nós temos que ter sempre essa preocupação com o próximo, com as questões dos nossos hábitos, nossos costumes. Nós não podemos cuspir nisso e negligenciar isso, né? Mas nós temos que ser muito atentos com relação às propostas mais elevadas. Nós temos que nos desprender do terra-terra, dos comezinhos, das coisas muito medíocres que nós nos prendemos. É isso, essa chamada que ele fala. Jesus está pregando, quando chega aquele apóstolo e diz: Senhor, tua mãe e teus irmãos te esperam à porta, ali estão. E aí ele olha pro apóstolo e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos vós. Então, essa é a proposta. Olhar para a família planetária como nossa família. E tá tudo certo. Só isso é muito difícil. Eu sei. Mas é um dia após o outro. Nós vamos nos sensibilizando. Começa com aquele indivíduo no trânsito, como eu coloquei aqui no começo. E aí vai me inquietando e aí vai tendo o chamado. Porque na realidade, pessoal, a gente perdeu a nossa identidade primeira, a nossa identidade cósmica, tá? Que nós somos uma grande família. Então nós estamos trabalhando esse senso do preocupar-se, da compaixão, do amor com a estrutura familiar, porque é mais fácil aquele círculo menor. Mas aí, com o tempo, a gente vai ampliando isso, né? Nós vamos desenvolvendo isso e vamos saindo da postura de conforto, da postura egóica, da postura de arrogância, da postura de prepotência, aquela coisa que é muito o meu mundo, né? Nós vamos nos colocando à disposição dessas forças. Eis-me aqui, Senhor. Onde eu estiver, eu seja ferramenta. Né? Essa é a proposta. Não é admissível que o espírita, que o cristão, seja insensível a essas questões, principalmente no momento atual, pessoal. Passamos por uma pandemia que sacudiu a gente, balançou a gente. Então trouxe ainda mais essa clareza, essa lucidez da nossa proposta. Nós temos que sair das nossas posturas confortáveis. Nós temos que nos lançar a esse trabalho para o bem coletivo. Comece pelo que você puder hoje, né? Comece por dentro de casa, comece por um parente mais distante, depois vai ampliando para um conhecido. Quando você vê, você vai estar levando auxílio a muitos. Então é assim, é esse desprendimento terreno e a preocupação com essa grande experiência maior, né? Como ele fala aqui, a ligação ele fala aqui no começo, ó, a união sincera e fraternal entre espíritos encarnados. Somos o que, se não espíritos? Né? Então, a ligação entre nós e nós mesmos, entre nós e o próximo, entre nós e Deus. Nós devemos estar numa postura agradável a Deus. Que postura é essa? Serviço. Está a serviço da luz. Está à disposição, né, dessas consciências mais elevadas. E aí, pessoal, eu achei interessante que ele fala aqui, ele fala assim, ó, que muitas vezes essa sensação da posse traz uma sensação de cobiça, né? É aquela coisa, eu sinto que eu tenho um grande poder nas minhas mãos. Usando a linguagem do nosso Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aquilo, eu sei que eu tenho um grande poder e aquilo mexe comigo. Então, ele fala, vós sois ministros da caridade na terra. Então, olha só, há
um embate aí entre o diabinho do lado aqui e o anjinho, né, do outro lado, que fica aquela coisa, a cobiça, a sensação de que eu posso, a fome de poder que existe no ser, e ao mesmo tempo a sensação de que eu posso fazer mais, que eu posso tirar, que eu posso levar. Vamos pensar no óbolo da viúva, a nossa querida viúva que depositou 3 moedas no gasofilácio, que é aquela estrutura lá onde se deixa as ofertas, né? E aí 3 moedinhas ela depositou, tendo os filhos ali do lado, né? Passando necessidade, porque ela sabia que aquele bem em prol da sua fé traria algo muito maior naquela estrutura familiar, né? Então foi a intenção dela que ela deixou ali, muito mais do que aquelas moedas, tá? Então ela se preocupou com o irmão que também passa fome, porque como ele fala aqui, que eu gostei muito dessa passagem que eu já repito, quando você sente a dor, o desafio, todas as inquietudes do chegar naquele ponto de conquistar tudo aquilo e saber como é e não se tornar sensível aos irmãos que ainda estão nessa caminhada, sofridos, tentando alcançar, você se torna muito mais culpado daquele que já vive na soberba, né? Então, assim, pessoal, muitas vezes o indivíduo já nasce em uma estrutura familiar cheia de possibilidades. Então é muito natural que aquilo, a abundância, já seja o comum para ele. É o que ele vive, é o que ele vê, o que ele sente. Então, ele não tem tanta sensibilidade por vezes, senão quando amadurece na sua vida adulta, né? Ele não tem tanta sensibilidade na sua adolescência, na sua vida jovial, com relação à dor do próximo no aspecto material. Porque ele é acostumado a ver isso. Tem um filme muito interessante que é O Aviador, que ele fala da história de Howard Hughes, né? Que é um grande construtor de aviões, que o pai dele deixa uma herança, mas a fruto de muito esmero, de muita perspicácia e tal. Ele desenvolve uma empresa, que o pai dele era um engenheiro, né? Então é uma pessoa que teve muitos desafios até conseguir alçar o voo, né? E deixar um pouco para o filho, e o filho tem que continuar muito esmero também, há muito esforço, continuar aquele patrimônio, né? Tanto que ele também é engenheiro, desenvolve aviões e tudo. E aí ele conhece uma moça e em um momento em que eles estão ali almoçando, um dos familiares daquela moça, que eram muito abastados, fala assim: pois é, mas isso, não sei por que as pessoas se preocupam tanto com isso. É uma coisa tão pequena. Aí o Howard Hughes está lá, né? E fala: você não se preocupa porque você sempre teve. E você não sabe como é passar fome. Você não sabe como é a duras penas chegar aonde você chegou, aonde você está hoje. Eu batalhei por isso. Então, assim, pessoal, é muito justo que nós tenhamos esse reconhecimento, mas lembrei agora de um cidadão, ele é um filósofo atual, né? Chama Olavo de Carvalho, ele é bem bruto assim, né? Ele chama assim: bando de hipócritas, vocês que estão numa posição mais elevada, que estão numa situação de governantes, de grandes funcionários públicos, juízes, desembargadores, deputados e tal. Ele fala assim, né? Bem eufórico, né? Bem cheio de animosidade. E aí ele diz: vocês, por acharem que podem, que por terem mais, podem mais, que por conseguirem chegar onde estão, acham que merecem mais, que podem mais, que são merecedores de ter mais. Na realidade, vocês têm que fazer mais, né? Olha só. Então, ter mais não significa que eu mereço mais ou que eu devo fazer,
essa coisa da abundância vem como falou aqui, né? Vós sois ministros da caridade na terra. E Emmanuel fala isso. Emmanuel não. André Luiz fala isso em seus livros, né? Em Nosso Lar em especial. Que quando um dos ministros fala assim, aqueles que estão sobre posição de governança devem dar o exemplo. Então, poxa, pessoal, quantos governantes temos, até mesmo em nosso estado aqui, que tem um QI altíssimo, cheios de possibilidades e fazendo verdadeiras iniquidades. Então, assim, aqui não é um momento para debate, mas olha só, Deus confiou grandes somas, não só de bens materiais, como de bens intelectivos. Levai, desenvolvei esses frutos, matai a fome do mundo. Levai essas palavras, né? Consola. Então, assim, nós estamos ainda nessa caminhada. Tá tudo certo, porque nós estamos tentando acertar. Essa é a verdade. Quando um ser tem essa fome de poder, quando o ser tem essa fome de vaidade, essa coisa do ego muito exacerbado, lembremos que no fundo, o ser tem um pulsar, sabe? Um sinal que fica inquietante, fazendo com que ele busque mais. E esse buscar mais é o buscar na fonte. Mas como muitas vezes nós perdemos, como eu coloquei no início, nossa identidade cósmica, nós nos desligamos dessa essência crística muitas vezes e estamos muito maquinais na rotina diária. Nós nos tornamos às vezes muito materialista, muito desenvolvendo nossos projetos e está tudo certo. É uma experiência, é uma necessidade de cada um. Mas isso nos afasta, como foi colocado aqui. Isso nos afasta muitas vezes de um propósito mais elevado. Mas o sinal continua a pulsar, sendo que eu não estou compreendendo que esse sinal que me faz sempre querer mais, querer buscar mais, não é matéria. Mas sim o Deus vivo. Né? Mas chega um instante que o indivíduo tropeça. E aí está a beleza da coisa. Como Saulo na estrada de Damasco, né? Que após tropeçar, cair, cegar, retorna à sua lucidez, à sua clareza, à sua visão, como Paulo, né? Levando os frutos, alimentando as almas, né? Essa é a proposta, tá? Então, pessoal, eu lembro que tem um livro que fala que Gandhi, quando foi visitar a Inglaterra, foi colocado uma pessoa ao seu lado, né, para servi-lo, qualquer coisa que ele quisesse, ele estaria ali à disposição. E Gandhi, com aquelas roupinhas humildes, caminhando pelas ruas lá de Londres, e aí ele para de frente a uma joalheria, né, e vê aquela peça de diamante reluzente, e ele para ali, fica observando, aí chega aquele o servo, né, do governo inglês, chega pertinho e diz assim: Senhor Gandhi, o senhor gostou dessa peça? Eu estou autorizado a dar tudo o que o senhor quiser. Aí ele olha, sorri e disse: não, eu não preciso, eu não quero a peça. Eu estou olhando, mas é porque eu estou me perguntando. A peça é tão bela, tão linda, reluz tanto, chama tanta atenção. E eu reconheço a beleza dela, mas eu não a desejo. E eu estou me perguntando por que eu não a desejo. Né? Então, olha só. Né? Madre Teresa de Calcutá fala no Psicografia do Robson Pinheiro: serei sempre reconhecida como a santa da escuridão. Olha só. Porque quando me procurarem no céu, eu estarei nos redutos mais escuros, nos confins do mundo, levando o alento aos esquecidos da terra. Olha só, né? Que bênção. Então, pessoal, essa é a proposta, né? Acordar para isso tudo. Como o tempo já está mais à frente, pessoal, eu queria deixar uma fala do meu amigo Rossandro,
Como ele é família, eu tenho certeza que ele não vai se incomodar com o direito de áudio, né? Rossandro, se você estiver escutando aqui, em desdobramento já pediu consentimento de direito de áudio, né? Ele sabe que é para um, não é com um bem material, né? Aqui a intenção realmente é a proposta espiritual, a proposta do crescimento. E a gente está falando de caridade, né? E ele é um indivíduo extremamente caridoso. Então eu vou deixar aqui um pouquinho, 5 minutos, né? Menos de 5 minutos, um áudio dele, que eu acredito que é importante para todos nós escutarmos, principalmente para você que é pai, mãe. Porque a minha mensagem para vocês nessa manhã, pessoal, como é que eu posso romper o que ele fala aqui nessa passagem? Há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna. É o orgulho. Como é que eu rompo isso, pessoal? Olavo de Carvalho falou lá, que eu coloquei, né? Aquela educação, sendo um educador. Porque o que mais nos preocupa, pessoal, é que o homem que é muito apegado às suas questões, que tenta justificar uma herança que vai deixar aos filhos para evitar que ele caia em miséria, né? Na realidade, ele está tentando se justificar muitas vezes. E isso, como ele fala aqui, ó, realmente vai faltar o supérfluo para os seus filhos? Então, é isso mesmo que buscas deixar para eles uma lição de egoísmo, endurecer o coração desses filhos, sufocar neles o germe desse amor ao próximo? É isso? Pais e mães, estáis grandemente errado, se credes com isso aumentar a afeição dos vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros. Pelo contrário, eles estão ensinando a sê-lo para convosco mesmo. É como o padre Fábio de Mello nos fala. O grande luxo é ter alguém que nos tire do sol e nos leve de volta a uma coberta, né? Então, esse é o luxo, é o reconhecimento da nossa inutilidade na velhice perante aquele ser amado. Né? Então, eu só posso exigir aquilo que eu plantei, como a semente. Em que solo planteis aquela semente? Então, o Padre Fábio diz isso, né? O luxo é ter alguém que me coloque no sol e alguém que me tire de volta, reconhecendo em mim a minha inutilidade, mas que eu sou útil ainda, o amor que existe naquilo. Então, olha só, né? O que é que a gente está plantando? Esses nossos filhos. Porque essa é a nossa preocupação, pessoal. Como educadores, a gente só pode romper esse laço da materialidade tão exacerbada no ser se a gente propaga isso. É o nosso futuro, são os nossos pequenos em que a gente tem que colocar essa união sincera e fraternal com a espiritualidade, né? E trazer essa proposta da importância dos bens espirituais. Nós não podemos ser um peso para a sociedade. Lógico, nós devemos desenvolver nossos ganhos, né? Nossos intentos, nossos desafios diários e nossas demandas existem. Então devemos trabalhar, mas não precisamos excessos. Lembrem-se, todo excesso é uma deficiência interior, tá bom? Então eu vou deixar aqui as palavras finais para o meu amigo Rossandro. Ele é família, então tá tudo acertado, né? Deixa eu botar aqui, pessoal. Escutem aí, tá bom? Não sei se o áudio vai estar legal, mas vamos lá. Um amigo meu estava verando de João Pessoa na praia, muito gostoso. Eu mandei meus 3 filhos pra Disney, Rossandro, e eles vão. Um amigo meu estava verando de João Pessoa. Aí eu fiz, tu acha que eu vou sair daqui da praia pra pegar um engarrafamento infeliz pra chegar em Recife, no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai
pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi? Vocês gostaram? Foram no Castelo de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viram os fogos. Aí um fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Meu pai, normal, você não sabe como é? Já foi normal, normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, trouxeram o que pra mim? Aí um olhou pro outro, era pra trazer alguma coisa pro senhor? Ele tinha dado a cada um $5.000 só pra comprar coisas pra eles, mas não se lembraram do pai. Pra piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí, sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro tá passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco e eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com você. Ninguém fala no assunto, porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem velho, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou pra mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Rossandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim, se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Ele disse, eu estava sem um queixo há muito tempo. Eu disse, e você odeia seus pais? Ele disse, não, não profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais. E você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meu gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez, bum, até eu tive medo. Pois agora não tem nem Camboinha, nem Cabo Branco, vamos tudo pra Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu fiz, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse, finalmente, caramba. Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar, que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse lugar. E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa, como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar-los limites, abandonam os pais na velhice. Já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça, pela ignorância. Desculpa a força das palavras. Ninguém terceiriza a educação de filhos. As escolas estão em desespero porque recebem déspotas, crianças que gritam e humilham professores. E quando os pais chegam lá, em vez de colaborar com a educação, humilham mais ainda os professores. Eu digo muito em palestras para educadores no Brasil todo, o que é que pode consolar um educador quando você tenta educar um filho que o pai não educou e o pai chega lá para lhe humilhar? É pensar, ainda bem que esse filho é dele, não meu. Mas nós estamos na mesma sociedade, não adianta educar o meu filho de outro não ser educado. Nós temos um compromisso com o coletivo. Nós estamos aqui para todos nos redimirmos juntos. Com ou sem microcefalia, todo mundo tem que ser incluído neste barco. E o compromisso com a educação é muito forte. Portanto, nós temos que pensar os filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e dar limites. Então, pessoal, é isso. Olha só que bênção, né? Acho que é um chamado para cada um de vós, tá bom? Isso que Rossandro falou, né? Rossandro, para quem não sabe, é casado com minha prima, então nós somos família, tá tudo certo. Tenho certeza que ele não vai se preocupar, não vai se inquietar por esses direitos de áudio, né? Enfim, gratidão,
né, pelas palavras de Rossandro e como ele fala, todos estamos no mesmo barco. Ser juntos, juntos somos um coletivo, é o que ele fala aqui. Olha só que bênção. Nosso crescimento planetário aqui na Terra depende de todos nós, juntos, né? Porque essa é a proposta, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então todos nós temos que desenvolver esse desprendimento e expandir esse amor, né? A todos os confins do mundo. Pessoal, já está avançada a hora, até passou do ponto já. Então vamos encerrar com uma prece de gratidão, né? Por essa manhã, tá certo? Vamos lá, vamos fechando nossos olhos, vamos nos conectando, tá? E vamos deixando que essas essências aqui colhidas, esses perfumes dessas rosas, desse amor, seja o guento que se espalhe pela nossa casa, pelos nossos seres amados, pela nossa família. Que ali seja o jardim desse grande ser de amor, desse grande jardineiro que é o Cristo em nossas vidas. Que floresçam muitas rosas, que tragam essas rosas muito perfumes, e que quando elas saírem de casa, levando o que foi aprendido, que elas esparjam esse perfume e inspirem muitos outros a desenvolver essa energia amorosa. Essa é a proposta maior. A família planetária, a família coletiva, se desprendendo cada vez mais das questões da matéria e se ligando às questões da compaixão pelo ser, por nós mesmos, por todo o nosso coletivo, por toda a nossa família. Estejamos juntos, somos um. Que o Cristo, então, nos abençoe e que esses guentos cheguem a todos os aflitos e necessitados em hospícios, orfanatos, hospitais, prisões, cárceres, locais de zonas de guerra, de conflito, de efeitos de devastação climática, onde há um ser em desarmonia afetiva amoroso, onde existe um ser passando fome, sem um teto sequer para recobrir a cabeça, que cheguem essas energias até eles, acolhendo, fortalecendo e trazendo a certeza de que se hoje assim estão, amanhã é um novo dia, cheio de novas possibilidades, e que o Pai, que tudo vê, jamais abandonará a Ele e cada um de nós. Estejamos juntos então, meus irmãos. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Gratidão. Um feliz sábado a todos, tá bom? Muita luz.